Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre Maria. Gente, dá para fazer vários programas aqui, é muito interessante o tema. Falamos um pouco sobre o seu relacionamento com Jesus, os conflitos que talvez ela viveu por não entender o chamado por completo. Mas a gente chegou a um momento que eu acho que começam a ter alguns tipos de divergências de pensamento. Primeiro porque eu acho que no pensamento dos evangélicos, Maria foi virgem até a sua concepção. Ela teve filho de Jesus, depois ela casou com José, coabitou e até teve outros filhos. Jesus teve irmãos. Esse é o nosso entendimento. O entendimento, o pensamento teológico mais católico é que não, ela continuou virgem até a sua morte, se é que ela morreu, porque existe também um debate quanto a isso. Eu queria só que a gente falasse rápido com isso, sem levantar grandes controvérsias, mas eu acho só apresentar os pensamentos. André, em relação, só voltando um pouquinho, se você me permitir, claro. Nós temos que também destacar que Jesus ele tinha duas naturezas. Perfeito. A natureza humana. Se não fosse assim, não seria possível ele ser o nosso representante na cruz. Então ele venceu o diabo como um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Não foi como Deus, Jesus, mas como um homem cheio do Espírito Santo. Perfeito. Então aí eu entendo que ele deveria passar pelos conflitos da humanidade. E ele passou por todos eles. Como uma criança que é educada pelos pais, e todos os conflitos, todas as necessidades humanas ele passou. Então ele é o nosso representante legal. Ele precisava ser, assim como a figura do cordeiro, ser examinado para ver se não tinha nenhum defeito, ele foi. Ele foi pelas trevas, por Satanás, e foi naquela tentação. Ele foi também pelas autoridades, quando examinou, falou, não vejo nenhum mal nele, e foi também pelo povo. E o povo também, não, solta-nos Barrabás e crucifica Jesus. Agora, a questão de Maria como mãe de Jesus, aquela que gerou o Salvador da humanidade. Nessa situação em relação às bodas, que foi citada aqui no outro bloco, ela se dirige a palavra ao Messias, na minha concepção, porque ela sabia que ele poderia fazer algo sobrenatural. A gente não sabe se ali eram pessoas que ela tinha um certo relacionamento e consideração, e ao ver essa situação entrando em dificuldades, porque o vinho tinha terminado, então era uma situação que precisava ser mudada, e ela recorre a Jesus. Jesus vai e atende a ela. Mas eu não quero aqui, e aí é que começa a entrar nossa dificuldade, conflito. Eu não vejo esse argumento como suficiente para que ela passe a ser intercessora a favor do povo de Deus em relação a Jesus. Porque muitas das vezes nós agimos assim. Às vezes nós colocamos um posicionamento diante do Senhor, o Senhor me concede isso. E o Senhor, sabe aquela parábola do juiz Inico? Que o Senhor nos deixou como ensinamento também? Isso é oportuno, mas eu não quero te atender, mas tá bom, você está me pedindo, eu vou te atender. Então isso se aplica à nossa vida também. Ficou bem claro que Jesus fala assim, que tenho eu contigo, mulher? Né? Ainda não chegou a minha hora, mas ele obedeceu. Então, eu acho que é muito limitado para se pautar apenas nessa questão, dessa passagem, e aí estabelecer Maria como aquela que pode realmente interceder a Jesus em nosso favor. André. É uma dificuldade que eu tenho. Segundo, só para terminar, pastor. Segundo, em relação a ela ter gerado Jesus como virgem. Sim, cremos. Agora, eu tenho dificuldades imensas e não encontro na Bíblia um respaldo que me garanta que ela continuou virgem. Então, essa é a nossa dificuldade em relação aos nossos irmãos católicos. Eu não creio que ela tenha continuado virgem. Por isso que ela é chamada e tratada como Virgem Maria. E aí, por outro lado, por ter essa questão que nos afasta um pouquinho, a questão do entendimento, nós cometemos um erro muito grande. Porque a gente começa a tratar a nossa irmã Maria, uma mulher que é exemplo, em uma pessoa, como você colocou muito bem, uma pessoa que não merece o nosso respeito, a nossa honra, que é isso. Então, é um outro extremo que a gente não pode caminhar. Aí, pastor, desculpa, André, pode falar. Claro, pastor Cílio. A questão é que você falou a palavra certa, extremo. Nós vemos aí o extremismo. De um lado, dando-se títulos e honra a Maria sem o devido respaldo bíblico, porque os títulos que Maria foram ganhando foram com o passar dos séculos, através dos concílios ecumênicos, a cada passar do século. Para ter ideia,
o dogma da Assunção de Maria é de 1950. Se eu não me engano, foi o Papa Pio XII que promulgou, através da sua ação, que Maria, ela também, como Jesus, foi assunta ao céu. Só que a igreja primitiva, a história de Maria, ela se encerra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Não se fala mais de Maria da forma veemente como se falava nos evangelhos. Então, a grande questão é, respeitando todos os aspectos da religiosidade de cada um, sem entrar no mérito da questão da sua fé, não quero aqui interferir nesse aspecto da fé de cada um, mas a questão é que o próprio padre Fábio Melo, em determinado momento, numa homilia que ele estava trazendo, ele rebateu esse extremismo. Ele falou, olha, vamos parar, porque quem é o Salvador é Jesus Cristo. Eu vi um padre Moisés, eu estava vendo um vídeo do padre Moisés da Canção Nova, e ele disse que Maria, ela é intercessora desde a eternidade. Está lá o vídeo, ele diz que Maria é intercessora desde a eternidade. Quando eu digo que Maria é intercessora dentro da eternidade, eu coloco que não houve um tempo que Maria não tenha existido. Faltou teologia. Não, que é uma coisa interessante até de ouvir do papado aqui. Existem divergências teológicas. Não é uma coisa nossa de evangelho. Porque eu estou aqui no Antenados, faço um programa todo dia, tratando às vezes sobre nossas divergências teológicas, nossos pensamentos. Existe, até que ele falou, essa questão da assunção de Maria ser assunta aos céus, existe divergência teológica. Alguns acreditam que ela morreu, outros não. Mas deixa eu até trazer para o mérito, padre, e ver o seu entendimento, como se apresenta essa questão, primeiro, de usar, e eu não sei se é só nessa situação que se tirou a questão de Maria interceder, porque ela chegou com Jesus e falou, olha, poxa, água e vinho aqui. Então se usa muito isso para se proteger. Olha, se você precisa de algo que não respondeu, vá a Maria, que às vezes ela como mãe tem alguns tipos de facilidades que talvez nós não tenhamos. É assim o entendimento, não é? E o que se usa para respaldar esse tipo de pensamento? Ora, humanamente é muito comum, e já não precisamos ficar só na figura de Maria, que nós peçamos coisas através de outros. A oração forte até justamente nós pedimos ao pastor, ao sacerdote da igreja, que rogue por nós, que nos ajude naquela causa, intercedendo por nós. Né? Isso é espontâneo no nosso povo, sejam evangélicos ou católicos. Eles sabem que pela unção recebida, pelo ministério exercido, né, pelo lugar que se ocupa na igreja, à frente da igreja, aquela pessoa tem podemos dizer, uma certa quase que dever de ofício. Um acesso direto com o dever de ofício. Né? Mas problema... isso às vezes até enquanto vivos, aí a gente vai entrar um pouco também na questão de ser assim. Sim, mas em Apocalipse a gente vê que as almas dos mártires debaixo do altar rogavam a Deus que fizesse justiça. Quando fará justiça, Senhor? E Deus manda que esperem. Então esse diálogo não seria possível se não houvesse comunicação e consciência após a morte. Padre né? Sérgio, só me permite só uma pergunta para esclarecer na linha teológica. Claro que o Apocalipse fala sobre isso, mas são almas que estavam ali, acesso direto a Deus. Mas a questão não é esse acesso. A questão não é o acesso de Maria a Jesus Cristo, mas a questão é como se dá da forma operacional a oração de um devoto a Maria em vários países ao mesmo tempo, como ela vai operacionalizar, haja visto que ela não tem a presciência, a onisciência, ela não tem onisciência, ela não pode ouvir todos ao mesmo tempo. Então, o que não encaixa, assim, a matemática são que os não atributos encaixa, que se dá, talvez, de divinos. E outra coisa, Paulo, ele é enfático quando ele diz que há um só mediador. Sim. Ele não pluraliza os mediadores. As duas questões são muito importantes. Eu quero responder as duas. Em primeiro lugar, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido break, estourou aqui. A gente volta para falar disso, que acho que são as divergências no pensamento, e para o último bloco a gente finalizar tudo. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Eu quero